Olá, tudo bem? Eu sou André Wormsbecker, começando aqui mais um editorial do nosso canal Quantum Docs. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, mais uma pequena análise, uma pequena provocação daquelas frases que a gente fala, e se? Então assim, imagina, sabe quando a gente para assim e pensa, como seria o mundo se uma única pessoa tivesse decidido não agir? Não registrar suas ideias, não criar aquilo que mudou a vida de milhões? Como seria, né? Pois é, hoje a gente vai brincar com essa ideia, olhando para o século XIX, lá em Paris, e pensando, e se Allan Kardec nunca tivesse surgido? Bom, vamos pensar lá em Paris, 1850 mais ou menos. O mundo está lá em ebulição, revolução industrial, mudança social, ciência avançando em passos largos, mas ainda havia mistérios que a razão pura não conseguia explicar. A vida, a morte, o espírito, as experiências mediúnicas, tudo isso parecia assim muita superstição ou charlatanismo, né? Então surge um cara chamado Allan Kardec, ou melhor dizendo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor, pedagogo, alguém que sempre acreditou que a educação e a observação poderiam transformar o mundo. Kardec, então, ele sempre foi muito curioso, então ele olhou sempre para fenômenos como as mesas giratórias que começaram a virar uma febre naquela época lá em Paris, comunicações mediúnicas e manifestações inexplicáveis, né? E não ele pensa assim, vamos organizar, classificar e sistematizar e transformar tudo isso em filosofia. Vamos pensar um pouco, né? Então ele não cria um dogma, ele cria um método. Mas agora sim, imagine se ele tivesse simplesmente ignorado tudo isso. Como seria o mundo espiritual que conhecemos hoje sem esse espiritismo codificado, né? Então provavelmente essas ideias estariam espalhadas, fragmentadas, guardadas em um porão, em manuscritos raros, ou em tradições orais de médiuns isolados que estariam perdidos pelo mundo aí, né? Então, talvez a reencarnação continuaria como um conceito em religiões orientais, mas para o Ocidente talvez tivesse ainda, né, permanecido como um mistério eterno ali. E a comunicação com espíritos, a lei da causa e efeito, o princípio da evolução moral, tudo isso poderia ter sido relegado à superstição. E aqui está a primeira reflexão filosófica. Vamos pensar um pouquinho. Sem Kardec, talvez o Ocidente tivesse levado muito mais tempo para reconciliar ciência e espiritualidade, né? Ele foi então um pioneiro nesse sentido de mostrar o que era invisível, que podia ser investigado com método, com registro e reflexão, né? Então ele trouxe também racionalidade para fenômenos que antes eram apenas medo, né, ou fascínio. Tinha muita gente que tinha medo, mas muita gente que tinha um fascínio. E curiosidade instigante, né? É quase como se ele tivesse criado o primeiro laboratório da consciência, da conexão espiritual, vamos dizer assim. E olha só que interessante, se fizermos um paralelo com física moderna, a filosofia espírita propõe que a consciência não desaparece com a morte do corpo, né? Que existe uma continuidade, a gente sempre fala isso aqui, que existe uma evolução da alma, uma interação com o ambiente espiritual. Isso soa muito curioso quando pensamos em conceitos de energia, de vibração, de entrelaçamento e de campos quânticos, que também a gente sempre fala por aqui. Então, o invisível não sobe, né? Não some, ele se transforma. Assim como a energia, a gente sempre fala aqui, a energia não some, ela se transforma. E tudo é energia e informação. Então, talvez Kardec estivesse, sem saber, falando aí uma linguagem que a ciência quântica começaria a entender apenas mais de um século depois. Então, sem ele, sem o Kardec, né, o mundo poderia ter se fechado ainda mais para essas ideias, né?
E eu não estou falando aqui só de espiritualidade individual, mas de impacto social. Então, a filosofia espírita, ela trouxe, né, de certa forma, uma ética prática. Então, ela em ajudar o próximo, em praticar o bem, em desenvolver a moralidade pessoal, compreender a vida como um aprendizado contínuo. Então, sem essa visão sistematizada, talvez a caridade, a empatia e o cuidado com os outros continuassem a ser movidos apenas por religião institucional ou obrigação social, que é pior ainda, né? Sem um entendimento profundo de causa e efeito espiritual. Agora, vamos olhar para os médiuns que vieram depois dele, né? Vamos citar aí, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Zíbia Gasparetto, que foram vozes que ampliaram o trabalho de Kardec, né? Mas sem ele, talvez essas vozes nunca tivessem encontrado ali um terreno, né, para florescer. Então imagina só, milhares de livros psicografados, mensagens consoladoras, ensinamentos éticos e espirituais, tudo isso poderia ter permanecido disperso sem uma estrutura que unisse razão, experiência e moralidade. E vamos acrescentar aqui também responsabilidade, né? E tem mais, a filosofia espírita não é apenas sobre vida após a morte. Isso é muito simples, né? Vida após a morte. É sobre transformação interna, aí sim. Ela diz assim, ó, suas escolhas importam, suas ações têm consequências, sua evolução depende do que você pratica no seu dia a dia. Então, sem Kardec, talvez o Ocidente tivesse continuado a pensar na vida apenas como um ciclo único, como um ciclo materialista, sem considerar que cada experiência tem uma dimensão ética e espiritual. E talvez o Brasil nunca fosse o país tão espírita e tão eclético de tantas religiões que habitam aqui o Brasil, né? Seria um país comum como qualquer outro. E não teria toda essa diversidade de culturas religiosas, culturas de filosofias, de ideologias espirituais, sei lá, da espiritualidade em si, né? Bom, agora vamos refletir historicamente. Então, Kardec surge lá num período em que a ciência estava ainda se fortalecendo, mas havia um espaço ainda para o místico, né, para o ocultismo, essas coisas. Então ele conseguiu construir fazer essa ligação, né? Então sem ele, a humanidade poderia ter mergulhado aí num racionalismo extremo que negasse completamente a dimensão espiritual, ou poderia ter se perdido em charlatanismo, misticismo e superstição, né? Sem nenhum método para organizar, questionar e até aplicar os seus ensinamentos. Apesar de que, mesmo eles tendo existido, muitas pessoas ainda não acreditam no trabalho de Kardec, né? Mas aí é outro assunto. Bom, e olha só, vamos agora olhar para a beleza de tudo isso, né? O Kardec ele não queria criar uma religião e o espiritismo, de certa forma, realmente ele não é uma religião. Ele queria criar uma filosofia, algo que pudesse ser estudado, questionado, discutido, aplicado. Então ele queria que cada pessoa fosse responsável por sua própria evolução, né? E a gente sempre comenta isso aqui, entendendo que o espírito está em constante aprendizado, que adquire conhecimento de vida a vida. Então sem ele, talvez essa ideia tivesse desmoronado, né, séculos atrás, e nem teria acontecido nada disso, né? Então se a gente olhar para o impacto cultural, é impressionante. O espiritismo influenciou literatura, música, arte, pensamento social. Sem ele, autores como André Luiz, psicografados por Chico Xavier, não teriam sido publicados com tamanha repercussão, né? A consolação, a esperança e o direcionamento espiritual que milhões encontram em momentos de sofrimento poderiam ter sido apenas fragmentos perdidos da história, e nada disso teria
sido realizado, né? Se nada disso teria sido realidade, né? Nada disso seria co-criado como realidade. E a provocação filosófica é clara, né? Se Kardec não tivesse criado o Espiritismo, talvez hoje estivéssemos menos preparados para pensar sobre consciência, inclusive, né? Em vida após a morte, em mediunidade, em evolução moral e, quem sabe, até a própria oração, né? Que a oração, na parte da religião, parece parece que você só ora por bater meta, né? Mas na espiritualidade ensina você a orar de maneira correta, né? Não só através de repetições. Então, talvez a espiritualidade individual, né, se não tivesse Kardec, estivesse mais fraca, mais fragmentada e mais dependente de dogmas rígidos ou de interpretações místicas aleatórias, vamos dizer assim. Mas, claro, o mundo espiritual se manifesta de alguma forma, né? Mesmo sem Kardec, pessoas teriam experiências espirituais, mas elas teriam talvez se perdido em interpretações confusas, sem método, sem ética aplicada, sem uma conexão ali entre razão e fé. Então, o Kardec trouxe essa clareza, essa estrutura, essa lógica e, de certa forma, essa humanidade e espiritualidade para algo que antes era quase inacessível para o Ocidente. Então, se você hoje pensa em mediunidade, reencarnação, vida após a morte, ou mesmo evolução moral, lembre-se que Allan Kardec não apenas registrou esses fenômenos, né? Ele organizou uma visão completa do espírito e do cosmos, uma filosofia que integra razão, experiência e ética. E sem ele, milhões de pessoas poderiam estar ainda mais perdidas procurando respostas que ele já sistematizou. E, um detalhe importante, não esqueça também que Kardec não recebeu só espíritos evoluídos e inteligentes. No dia a dia dele, através dos médiuns, ele recebia informações de espíritos que eram bobos, que falavam coisas idiotas, que não tinham discernimento nenhum. Então existe também essa questão dos espíritos não ter o conhecimento, mesmo que você parta para outra dimensão, talvez você não adquira o conhecimento necessário para estar e fazer parte daquela dimensão. E isso é um fato que até é colocado em alguns livros sobre a biografia de Allan Kardec e o próprio Allan Kardec nos filmes em que a gente assiste a vida dele fala sobre isso. Bom, no fundo a mensagem que ele nos deixou é simples e poderosa. A gente tem que observar, questionar, refletir e evoluir. Não só ele, em tudo, né? Então ele nos ensina que não existe separação entre o visível e o invisível, entre ciência e fé, entre razão e espiritualidade. Ele quer mostrar que a vida é um aprendizado e que nossas escolhas têm peso e que o espírito está sempre em movimento, em evolução. Não dá para fugir disso. Portanto, quando você se pergunta se Allan Kardec não tivesse criado o espiritismo, a resposta ao mesmo tempo é assustadora e de certa forma fascinante, né? O mundo ainda teria buscado respostas, mas teria caminhado muito devagar, né? Perdido muito tempo, perdido em dúvidas, medos e fragmentos. Então, graças ao Kardec, encontramos um certo tipo de mapa, né, para navegar aí pelo esse lugar do espiritismo, da visão espírita, do além daqui, né? Com uma melhor consciência, com coragem e, principalmente, com amor. Então, talvez a melhor lição de casa que fica aqui, caso um de nós possa ser um Kardec do próprio caminho, a gente tem que observar e questionar mais as coisas e sistematizar, né, a nossa própria experiência espiritual, porque no fim, o que ele nos mostrou é que a evolução do espírito não depende de milagres, né? Mas sim de reflexão, ação, consciência e a palavra que eu sempre gosto de usar e enfatizar, responsabilidade com sua vida terrena e com sua vida espiritual. Ok? Muito bem, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui ouvindo, obrigado pela sua conexão aqui com o nosso canal Quantum Docs.
Se quiser mais informações, mais artigos, acesse lá o nosso canal de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space, e também siga a gente nas redes sociais, @quantumdocs, docs com X, ok? Muito bem, eu sou André Wormsbecker e volto em algum momento aqui no nosso canal Quantum Docs. Obrigado, até mais!